Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio do Ecossistema Tech, o podcast da Dialeto focado em temas de empreendedorismo, ecossistema de inovação, startups, investimentos. Eu tenho o prazer de ter aqui a Lívia, Head do MB Startups, para falar um pouco sobre mercado Bitcoin, sobre MB, mercado Bitcoin, a trajetória deles e como que elas se integram com o ecossistema de inovação brasileiro. Lívia, é um prazer te ter aqui. O prazer é meu, obrigada pelo convite. Contando um pouquinho do MB, o MB é uma plataforma que começou exclusivamente com criptoativos, trazendo a possibilidade do cliente comprar e vender Bitcoin, Ethereum e outras moedas em 2013. Hoje nós já temos um volume grande de criptomoedas disponíveis na plataforma para o cliente transacionar. Em 2019, a gente trouxe os ativos tradicionais tokenizados, que são os Real World Assets, numa lógica de como a gente traz para o cliente ativos que estão inacessíveis no mercado tradicional. Então, o nosso primeiro ativo tokenizado foi um precatório de R$1,5 milhão. O MB comprou esse precatório e tokenizou. O que isso significa, né? A gente fracionou esse direito em vários pedaços pequenininhos, registrou isso na blockchain, que é uma infraestrutura tecnológica que tem o papel dos agentes do mercado tradicional de validação, escrituração e registro, em que todas as operações são acompanhadas ali pela rede, são registradas e não podem ser apagadas, então isso traz uma segurança grande. Esses tokens foram emitidos na blockchain e colocados na plataforma do MB para que qualquer cliente do MB pudesse investir a partir de R$100. Então foi a nossa primeira oportunidade ali de trazer para o mercado esses ativos super exclusivos tokenizados, e de lá para cá a gente desenvolveu, hoje somos a terceira maior tokenizadora do mundo, a maior da América Latina, e o MB Startups veio dentro dessa lógica provocar o mercado de investimento em startups, percebendo agora com o mercado de investimento mais carente, a falta da liquidez e a importância da gente ter uma infraestrutura para viabilizar essa liquidez. A gente trouxe para o MB Startups, que quer aproximar os empreendedores e as startups dos investidores e trazer os investidores para investir numa infraestrutura tokenizada que tem um grau de análise e de compliance sobre esses ativos, ajuda os investidores a saberem como as startups estão evoluindo e ajuda as startups a saberem como o investidor quer acompanhar aquele ativo. Então, também trazendo nesse formato tokenizado, permite a circulação desses investimentos e o mercado secundário de uma maneira muito mais fluida. Legal, Lívia. Eu acho que eu queria aprofundar um pouco a decisão de criar a unidade de negócio do MB Startups. Ela vem também de uma jornada empreendedora dos sócios do mercado Bitcoin e da transformação que se deu a partir de 2019, porque estava falando de uma nova forma de ver a infraestrutura de ativos. Queria que falasse um pouco sobre essa característica empreendedora que agora ajuda também a fomentar o ecossistema brasileiro empreendedor. Legal. Bom, o nosso CEO, Reinaldo Rabelo, e o nosso chairman, Roberto, vieram da CETIP, então tem bastante conhecimento de mercado financeiro, mercado secundário, e desde 2010, 2012 eles investem em startups. Viemos de uma startup que foi comprada pela CETIP, na época nem se chamava startup, não usávamos esse nome aqui no Brasil. E na CETIP eles criaram o ForSee, que foi um dos primeiros projetos de investimento no ecossistema de startups. E eles têm essa veia de investidores, de anjo. E aí a lógica deles foi justamente essa questão de quantos cheques eles colocaram em startups, muitos com êxitos imensos, múltiplos de 100 vezes, 150 vezes. Outros não deram certo, mas isso faz parte do processo. E muitos eles não conseguiram acompanhar, eles não sabiam exatamente como estava, eles não davam conta de tocar o dia a dia deles, de executivos e acompanhar as startups. E eles traziam muito essa necessidade, de, enquanto investidores anjo, ter ali
uma plataforma que ajudasse eles a ter na mão essa visão do investimento, a poder acompanhar, às vezes até agregar algum valor, saber qual era a necessidade da startup. Junto disso, em 2019, o MB começou a estruturar a nossa própria captação, e eu digo que o MB tem conhecimento de causa para estar trabalhando aqui esse negócio e provocando o mercado nesse sentido, porque a gente é uma startup que está no track de captação, e nós temos o CVC, também fazemos investimento em muitas startups. Então a gente sentiu ali em 2019 a dor do empreendedor que tem um negócio super disruptivo, inovador, que assusta o mercado, né? Então o mercado cripto hoje já gera dúvida em muitas pessoas. Naquela época, acho um pouco mais, porque se falava muito das pirâmides, né? Tem os maus agentes que acabam trazendo um efeito negativo. E quem está colocando cheque nunca sabe, né? Se por mais que a gente tenha pessoas ali que tenham vindo do mercado tradicional, o cara não sabe, né, qual é realmente a estrutura que está por trás daquilo. E aí essa necessidade de ter uma plataforma, uma infraestrutura que fizesse esse papel de analisar, de trazer o selo, de fazer uma verificação e tirar esse peso, né, do investidor de repente colocar o nome dele ou de se agregar a um negócio que pode vir a não dar certo ou ter uma questão de compliance ali no futuro. A gente sofreu muito com esse cenário, né, com esse receio, e foi dali também que a gente juntou a necessidade que os nossos founders apresentaram com a nossa própria dor. E mais um efeito que na época a gente tinha muita gente, os MB Makers acreditam muito no MB, e se a galera tivesse dinheiro, certamente todos eles teriam financiado o MB naquele momento. Então a gente queria lançar o MB Coin para todo mundo colocar o dinheiro e poder de alguma maneira ser sócio e ter uma participação ali no que a gente estava construindo, e ainda está. E a gente falava muito, né, do MB Coin, do MB Coin. E aí naquele período a gente foi atrás da licença da CVM para fazer crowdfunding, para viabilizar o MB Coin, que acabamos não fazendo, mas que se tornou ao longo do tempo esse projeto que hoje é o MB Startups. Nós não somos uma plataforma de crowdfunding, porque achamos que a regulamentação ela não favorece o investimento, ela expõe demais as informações da startup, que ainda é um negócio inicial, e essa exposição pode ser muito prejudicial. Alguns negócios a gente faz no modelo público, pelo 88, mas a gente sabe que como o próprio regulador está trabalhando para rever essa regulamentação, a gente sabe que ela precisa ser revista, melhorada, e temos feito muitas operações privadas para fomentar o mercado e viabilizar esse modelo que a gente quer criar. Queria que falasse alguma dessas, tem algumas estágios que foram super bem sucedidas, né? Principalmente as fechadas, tem as públicas também que estão sendo feitas. Se falasse, acho que uma das mais notórias foi de asas, né? De toda a estratégia aqui no Series C, vocês entraram com um veículo tokenizado. Queria que falasse um pouco sobre essa experiência e como é que é o funcionamento, para quem não conhece muito esse mercado, principalmente para falar para o empreendedor que está eventualmente numa estratégia de captação que poderia utilizar MB Startups como o espaço para poder fazer essa captação. Legal. O case de Asas foi o nosso primeiro grande case, a gente tem muito orgulho dele. Bom, a Asas é uma startup de sucesso, né? Muita gente já conhece. E a gente entrou na série B, dando liquidez para um grupo de anjos, e pegamos ali um cheque de 6 milhões desse grupo de anjos. Eles trouxeram todos os investimentos dele em Asas para tokenizar na plataforma, então era um veículo que tinha só investimento em Asas e foi totalmente tokenizado. E a gente conseguiu distribuir para os nossos clientes com cheque a partir de R$50 mil. Então os clientes entraram na série C, pessoas físicas, isso nunca tinha acontecido antes, né? Inclusive dentro desse tipo de rodada ninguém entra com cheque pequeno, isso não existe no mercado. Realmente a pessoa física está mais em investimento anjo, investimentos iniciais. Exatamente, no stage, né? no late stage. E o que significa série B, né? Significa uma empresa já robusta, que já passou a arrebentação
e está muito mais próxima de um IPO, de um M&A ou de uma grande operação que vá torná-la já uma Big Corp, uma empresa super estruturada, como aconteceu com o Nubank, por exemplo, né? Então, assim, os nossos clientes terem a oportunidade de investir nesse ativo, a gente colocou esses 6 milhões, deu acesso para os nossos clientes com cheque a partir de 50 mil reais, de forma privada, e um ano depois aconteceu a série C da Asas, que deu uma liquidez para os investidores anteriores, e foi muito legal, porque a gente retornou 2,12 para os clientes que investiram. Alguns saíram totalmente, liquidaram totalmente, quem quis, quem não quis se manteve na posição para esperar. Muita gente acredita ainda bastante no crescimento da Asas, e foi legal a gente poder ver que é possível, né, esse tipo de investimento que não acontece, que não acontecia até então aqui no Brasil. A gente fez também o case de Gringo, que foi super interessante, outro case de secundária. A gente deu liquidez para os founders, então eles já tinham feito até a série C deles e não tinham tido nenhuma liquidez relevante. E o MB entrou ali como um veículo, nesse caso o MB forneceu o veículo para receber as ações, tokenizou, então os token holders, que é quem a gente chama que investe nos ativos, eles não precisam se tornar acionista, assinar documento e passar por toda a burocracia. Por isso que o modelo da tokenização ele é favorável à liquidez, né? Porque ali a gente tinha um veículo que se tornou acionista, colocou os tokens na plataforma com frações de 25 mil reais, e quem quis entrar, entrou, e um ano depois teve a liquidez com a venda da Gringo para a Corpay, que foi também super legal. Então falei que o pessoal ficou mal acostumado, porque nos 2 cases em um ano todo mundo teve liquidez. Isso é raro, mas é um bom sinal. A gente soube escolher bem os nossos parceiros. A gente teve também um caso relevante, que é o do Guga Stocco, que é um cara super inovador, né? Ele participou aí de muitos unicórnios, ele é um cara visionário, uma mente brilhante, e ele fez uma captação para a incubadora dele. Ele já colocou ali no nosso processo 6 startups que seriam incubadas e fez uma captação de 5 milhões. Muitas pessoas investiram, essa foi pública e a gente pôde divulgar amplamente, ele falou, foi bem legal. E agora ele está fazendo projeto já de aceleração das startups, né, de incubação e aceleração das startups, para que elas se desenvolvam e tragam um retorno para os investidores que colocaram cheques ali a partir de 5 mil reais. Já foi um cheque menor. A gente percebe que quando eu vejo assim, esse potencial, a gente talvez esteja só na ponta do iceberg, né? Tem todo um contexto por trás. E quando eu olho também, né, o contexto dos empreendedores, também tem um benefício claro também para os atores do venture capital brasileiro, né? Como que esses atores, os investidores anjo, quem tem os club deals, né, que está reunindo grupos, e os próprios as gestoras que podem pensar em criar um veículo, por exemplo, dentro de MB Startups. Como que é o funcionamento nesses casos de investidores profissionais, investidores do mercado de venture capital, que podem criar veículos de investimento também? Perfeito. Bom, trazendo um primeiro case para Anjos, a gente fez um token com GV Angels, é o primeiro token de Anjos tokenizado, e aí eles têm o modelo de governança deles, mas ele vai ser executado no modelo tokenizado. Então cada um dos investidores anjo tem ali o token dentro da carteira e consegue acompanhar dentro da plataforma os investimentos, receber os relatórios de uma maneira mais tecnológica. Quando a gente olha para grupos de VC, para os VCs e para o modelo mais tradicional, a nossa lógica é facilitar o investimento, facilitar as transações. Então hoje, por exemplo, o caso de Asas, a gente fez com um veículo que estava lá fora, e a gente vê hoje já se aproximando o período de desinvestimento de alguns VCs. Se todos estivessem com os tokens na plataforma, essa transação, né, dos ativos seria muito mais simples, né? A gente poderia
poxa, se o VC chegou ali no prazo de liquidez, ele precisa entregar, ele poderia colocar ali dentro de um grupo, dentro de um ambiente fechado, a indicação do vencimento dele, as informações mínimas e fazer aquela troca de ativo dentro da plataforma sem precisar fazer isso de uma maneira mais burocrática, passar na mesa, né, de todo mundo. Então a gente tem uma ferramenta tecnológica que viabiliza e facilita muito esse tipo de operação, tendo a estrutura jurídica e tendo as seguranças e proteções que os VCs pedem no momento em que eles vão investir e que fica vinculado a um veículo, mas que pode ser de alguma maneira transacionado no ambiente da plataforma de uma maneira mais simples. Como se fosse uma bolsa de startups, né? Exatamente. Há uma transação, não existe ainda regulamentação específica para isso dentro do contexto, mas funciona como se fosse uma bolsa mesmo. É isso que a gente quer criar. Todo mundo fala, nossa, mas como? Né? Como? A gente está descobrindo e a gente está criando. Acho que na mesma lógica do que a gente já fez, né, nos tokens de precatório, que todo mundo falava como, é isso, é fazendo, né? É batendo a cabeça, é achando caminhos, trazendo desafios, essa questão da exposição das informações da startup, que a gente sabe que é uma questão sensível. Como a gente pode fazer isso de uma maneira que não atrapalhe o track da startup, que contribua, né, e que ao mesmo tempo não coloque o investidor em um ambiente totalmente cego e sem referência. Então a gente quer trabalhar e está criando esse ambiente que olhe para os dois lados e trabalhe a entrega favorável para os dois. Eu acho que é assim que o ecossistema ganha. A gente não quer jogar fora tudo que já foi feito. Eu tenho orgulho e fico muito feliz de participar desse ambiente de startups. Eu já vivi o ambiente corporativo tradicional de Big Corp e vivo hoje esse ambiente de startups. Eu acho que eu não conseguiria trabalhar em outro lugar, porque a gente ter essa contribuição, a troca, né, esse peito aberto, a coragem, né, que as pessoas que estão aqui têm, dá muita energia, dá vontade e é algo que eu acho que ainda vai produzir muito valor para o mundo. Então, assim, a gente está nesse ambiente, poder usar o que já foi criado até hoje para fazer de novas formas, gerar mais valor, é algo que acho que a gente não pode deixar de fazer e é o que a gente está provocando aqui e quer criar. E o que eu percebo também do mercado do Bitcoin, do MB, por ter sido muito forte os empreendedores à frente do negócio, eles conseguem muito entender também a cabeça do empreendedor, criar um mecanismo, do investidor também, por serem investidores, criar um mecanismo muito próximo, né? Então isso é bem interessante. Eu acho que também nesse contexto de olhar para as startups, tem startups procurando o MB também para outros modelos de captação de recursos, né? De criar certificados de recebíveis, né? Tem muita startup que, por exemplo, sei lá, uma real estate fintech que precisa ceder crédito para os seus clientes, incorporadoras, e tem algumas startups procurando o MB também por esse olhar também, né? Perfeito. O MB hoje é uma grande tokenizadora, né? Então, seja de ativos reais que tornamos digitais através da tokenização, a gente quer conceder crédito e financiar o mercado de startups, seja através de dívida. E hoje, o modelo de antecipação de recebíveis, o modelo da dívida, ele está sendo muito privilegiado pelo mercado, pelo contexto de juros. A gente fez a nossa própria dívida, foi legal, em janeiro do ano passado, a gente se colocou esse desafio, né? Como eu disse, a gente tem legitimidade para falar, passamos pelos nossos processos, testamos os nossos cases em nós mesmos para poder dizer, pô, isso funciona, isso não funciona. E a gente fez o do MB Startups num contexto de, pô, eu tô vinculada a um negócio em que boa parte do mercado acredita, eu quero trabalhar uma necessidade do mercado, vamos ver quem acredita nisso além de mim. E o modelo de token que a gente colocou do MB Startups foi de entregar 5% da nossa receita líquida na operação de startups pelos próximos 5 anos. Então o investidor colocou um cheque a partir de R$100 e a gente fez uma captação de 500 mil para fazer esse teste. Será que vai rolar? Será que a galera topa, acredita? E funcionou super bem.
a gente estimou uma remuneração com base no nosso business plan, explicou isso para os clientes e dali em diante a gente começou a também colocar isso como uma opção para as startups em geral. Então, assim, financiar projetos através de dívida num contexto em que o equity tem sido mais difícil, né? O mercado, poxa, com uma remuneração de 18%, por que eu vou confiar num ativo de total risco? Pô, então vamos fazer um combinado, vamos fazer um modelo de débito com um kicker, vamos fazer um modelo de antecipação de recebíveis. A gente quer trazer alternativas para o empreendedor, a gente quer financiar os negócios e olhar para o mercado de maneira a também gerar valor. A pergunta que a gente sempre coloca para o empreendedor: como você vai remunerar o investidor? Né? Como o investidor enxerga a potência do seu negócio? Então não é só um discurso, a gente tem que mostrar números, a gente tem que ter sustentabilidade nessa proposta de token e esse é um trabalho que o MB sempre faz nos ativos que a gente traz para a plataforma. Muito legal. Bom, a gente está aqui no South Summit Brasil, em Porto Alegre, nessa edição, e desde o ano passado o MB Startups também tem participado muito de eventos do ecossistema para falar da tese, falar das estratégias. Como tem sido essas conexões que vocês promovem em eventos como o South Summit? Incríveis, eu venho desde o primeiro South Summit e o MB vem desde o primeiro South Summit. O MB Startups pontualmente desde o ano passado. Pra gente, a gente vem vendo o evento crescer e se estruturar cada vez mais, o ecossistema crescendo e se estruturando, a gente troca cada vez mais e foi muito engraçado comparado o ano passado para esse, a recepção, né? Eu digo que é na diversidade que a gente cresce, que a gente busca soluções. E no ano passado eu fiz muitas trocas interessantes, mas eu também encontrei muitas pessoas céticas, né? Ah, não, é muito difícil, como você vai fazer? Não, ah, tokenização, tá bom. E esse ano já foi uma diferença absurda. Eu diria que, assim, passei de 50% de pessoas realmente dando ouvidos e acreditando nessa possibilidade para 90% das pessoas dando ouvido e acreditando nessa possibilidade. Então é engraçado, é admirável, né? A importância de estar todo mundo aqui junto, trocando, desse assunto estar nos palcos, da gente ver a questão da blockchain, né? Ser colocada como alternativa, ser posicionada como um ativo para investimento, e isso a gente ouve, né, cada vez mais, a importância da blockchain como uma alternativa de infraestrutura para o mercado financeiro e para tantos outros mercados. E aí o nosso discurso vai começando a ter mais robustez, as pessoas vão começando a compreender o que a gente está falando. Eu fico feliz e vejo a gente muito mais encaixado e fazendo sentido cada vez mais junto com o crescimento do South Summit. Perfeito. Lívia, obrigado por estar aqui presente com a gente. Foi um prazer estar no episódio. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais, pessoal. Obrigada.